Eu chamo, então, a nossa colega psicanalista, Cristina Oyer, para fazer a condução da roda 4. A Cristina. Pronto, agora foi. Boa tarde a todos, a todas, obrigada, Vivian. Vamos agora para a quarta roda, a última roda, né, dos nossos trabalhos ao longo do dia, mas não o encerramento do nosso encontro, que ainda teremos depois a assembleia, né? Essa roda, o nome da roda chama-se Do Bebê à Pequena Criança na Passagem da Família à Instituição Escolar. E para a primeira apresentação, eu convido Luciana Outramari César e Renata Marasquim, né? Então, vamos lá. Renata, fisioterapeuta, mestre em envelhecimento humano, doutora em educação pela Universidade de Passo Fundo, estágio pós-doutoral, né, na UPF, participa do grupo de estudos de filosofia e educação, pesquisa, formação humana e exercício do CNPq, atua como docente na pós-graduação na área da saúde, com ênfase na residência em saúde materno-infantil. Luciana, psicanalista, fundadora do projeto ACPH, depois você fala o que é, Luciana, coordenadora do Núcleo de Infância e Educação, doutoranda na UPF e coordenadora do Núcleo da Rede Bebê. Então, passo a palavra a vocês cuidem do tempo, tá bom? Então, vamos lá. Tá bom, muito obrigada, Cristina. Boa tarde a todos. A Renata vai compartilhar. Vamos ser bem disciplinadas com o tempo. Então, o nosso título, Relatos de Experiências, Formação de Profissionais que atuam na rede de saúde básica e educação. Já passo o próximo, Renata. Então, na fundação da nossa instituição, que é o projeto Associação Científica de Psicanálise e Humanidades, né, lá em 1999, no estatuto já estava a proposição de que, além da formação de analistas, a nossa instituição pudesse sustentar uma psicanálise extramuros, para além dos muros do consultório, uma psicanálise exportada ou transposta no dito de Jean Laplanche, comprometida com a nossa comunidade. Então, foram formações que nós realizamos já desde longa data, tá? Que originaram o Núcleo de Infância e Educação da nossa instituição, que dá, então, o sustento subjetivo às formações que todos os nossos membros realizam. Então, aqui, eu e a Renata, nós falamos em nome de muitos colegas. E a Renata também é uma colega que se juntou ao nosso grupo. Esses trabalhos nos levaram ao programa de pós-graduação em educação da UPF, aonde desenvolvemos, então, as nossas pesquisas em dissertações e teses. E hoje nos traz mais trabalhos, mais convites para formações com equipes de educação, saúde e assistência social nos municípios de toda a nossa região aqui, tá? E na parceria, então, já de 3 anos com a Rede Bebê. Então, Renata, passo para ti também. Nós vamos ir fazendo uma composição e ela, porque a gente trabalha junto. Bom, boa tarde formal, então, a todos. Quero agradecer, né, esse momento, por estar com vocês nesse momento, podendo conversar um pouco sobre algo que é fundamental para mim desde os primórdios da minha formação, que é a formação de profissionais da saúde. Esse é um tema, né, que me acompanha desde a graduação e muito antes disso já comecei a me preocupar
porque iniciei a minha vida profissional trabalhando em hospital, e desde lá, essa questão da formação de profissionais, e não só de uma formação, mas de uma formação humanística de profissionais, vem me preocupado e ocupando, assim, grande parte do meu movimento na direção do trabalho em saúde, primeiramente, e na educação, agora mais tardiamente, de modo mais especial ainda em relação à infância, né? Então, ao me juntar ao grupo, né, do projeto, partilhando desses ideais, né, de uma formação mais ampla, atravessada também pelos pressupostos da psicanálise, né, aos quais eu fui me apropriando no decorrer dos últimos 2 anos, para ser mais precisa. Eu e a Luciana, então, pensamos nesse slide para falar de qual paradigma nós partimos quando nós pensamos essa formação de profissionais da saúde e da educação, né? E alguns elementos que caracterizam esse paradigma, eu coloquei aqui nesse slide para a gente retomar e pensar, né? Que são elementos que andam par e passo com os princípios da Rede BB, né? Então, nós partimos sempre, quando vamos fazer uma formação, pensar uma formação, né? Dessa ideia de uma formação ampla. Em que sentido? Claro, da necessidade de uma formação técnica, sim, porque isso nos constitui enquanto profissionais, né, dotados aí de ciência, mas também sem esquecer e não desarticulado das questões humanas, né? E o humano aqui passa pelo social, pelo orgânico, pelo psíquico, pelas questões familiares, pelas questões sociais, educacionais, culturais e históricas. Quer dizer, esse diálogo, né, entre esses diferentes campos ou dimensões da constituição humana que nos levam a olhar e pensar nessas formações, e sempre partindo desse paradigma, né? E permeando também esse paradigma o diálogo, né? A postura dialógica, que é, em última instância, uma postura ética, né? De interarticulação, né? Entre os diversos atores que pensam a saúde, que pensam a educação e que pensam a infância. Então, nós somos atravessados por, em última instância, um paradigma ético, para além de um paradigma epistemológico, né? Então, sim, nós precisamos de ciência, mas sim, nós precisamos de humanidade, né? E a humanidade aqui vem atrelada a essas características, ao dialógico, ao ético, ao pensamento coletivo, solidário e implicado com o ser humano, seja ele quem for, né? Aqui no caso, mais especificamente, a criança. Então, quando nós pensamos as formações, nós não estamos pensando do ponto de vista de um treinamento, e muito menos do ponto de vista de aquisição de uma titulação ou de um certificado, né? Embora isso esteja contemplado, né? Mas nós não nos resumimos a isso. Nosso foco é que essas formações elas se constituam em uma experiência formativa. O que é que significa isso? Que necessariamente as pessoas que passam por essas formações saiam transformadas subjetivamente desses momentos, né? Que elas não saiam exatamente do jeito que entraram. Esse é o nosso propósito maior, né? Para além do conteúdo específico que nós pensamos em transmitir, nós queremos que esse conteúdo seja parte dos sujeitos que participam dessas formações, né? Então, que esses momentos eles sejam transformados em experiências subjetivas, significativas e constituidoras de sentido para si mesmo e depois, né? Claro, e esse é o nosso foco, para as intervenções que esses profissionais farão lá na ponta com as crianças. Isso seja na área da educação ou seja na área da saúde, né? Então, em linhas gerais, era essa ideia, né, paradigmática que a gente quer trazer e que está atrelado a tudo que foi discutido até aqui, né, nesse momento no evento. Luciana, pode seguir. Então, dando sequência, né, e de qual pressuposto teórico nós partimos, qual a fundamentação teórica que nos guia nessas práticas de cuidado com a primeira infância? Então, da potência do trabalho interdisciplinar atravessado pelos paradigmas da psicanálise. E nessas formações, nós transmitimos a essência, então, dos conhecimentos psicanalíticos na compreensão do desenvolvimento infantil, ou seja, como que os bebês e as pequenas crianças mostram se o desenvolvimento está indo bem. E nós vamos construindo junto com o grupo, e o mais bacana
é que são os bebês e as pequenas crianças que nos ensinam os conceitos psicanalíticos sobre a estruturação psíquica precoce. Então, nas formações, nós falamos sobre os bebês, nós vemos vídeos de bebês que estão indo bem, de bebês com risco no desenvolvimento, de casos da nossa clínica interdisciplinar, casos das próprias equipes, e vamos discutindo e construindo junto com o grupo. Que eles observem os bebês para que compreendam esses conceitos e conheçam esses conceitos como eles são lá na prática. E saber ver quando algo não vai bem e também ver como intervir. E qual é o paradigma, então, de qual partimos? Que o desenvolvimento infantil só pode ser entendido de maneira integrada, dentro de uma complexidade e de uma concepção dinâmica que leve em conta os aspectos orgânicos, psíquicos, singulares, históricos, escolares, sociais, culturais, familiares, todos os que a Renata já citou. E nós vamos dar um exemplo de 3 tópicos, 3 temas, por exemplo, que a gente trabalha com as equipes. O primeiro, tá? De modo muito breve, mas para vocês terem uma ideia dos temas que a gente trabalha. O primeiro, que nós concebemos a estrutura orgânica como possibilidade, mas não como a única condição. Por exemplo, que se uma criança tem boa saúde orgânica, será garantido que ela vai se desenvolver e fazer as aquisições que são esperadas de modo natural. Não é assim, mas muitas vezes se pensa assim. A infância, e mais ainda a primeira infância, se caracterizam pela plasticidade neuronal, e o nosso cérebro, ele está em pleno desenvolvimento nesses primeiros tempos, e as interconexões neuronais também vão depender da qualidade dos estímulos que essa criança recebe. Por isso, a psicanálise dialoga com as neurociências, com os aportes da neuroplasticidade, mostrando o quanto as experiências de prazer são as que ativam o circuito neuronal. Ou seja, o encontro humano é o melhor alimento para o cérebro. Então, a gente vai, trabalhando essas questões com o grupo. Outro tópico, outro tema que a gente trabalha, que a partir desse potencial orgânico inicial, algumas condições devem acontecer para que um bebê se constitua enquanto um sujeito psíquico, que isso não está pronto no nascimento. A estrutura neurológica e orgânica é o tecido que serve de suporte sobre a qual a estrutura psíquica vai se instalar. Mas a estruturação psíquica precoce, ela consiste num fenômeno de alta complexidade que se constrói como um processo no laço amoroso com o outro, num entre dois, na intersubjetividade. E aqui, nesse momento, a gente cita, por exemplo, para o grupo, 3 grandes aquisições que o ser humano deve fazer nos 3 primeiros anos de vida e que se dão no laço amoroso com o outro. Primeiro, a marcha bípede. Um bebê, além de ter um equipamento neuromuscular para se pôr de pé na vertical, tendo pés tão pequenininhos e vencer a força da gravidade, ele se sustenta no desejo e no olhar dos pais. Quando os pais dizem, olha, ele deu um passinho, olha, vai caminhar, está caminhando. Ou seja, o bebê fica dependurado no investimento subjetivo dos pais. Ele faz um esforço também em nome do seu desejo, no desejo de ficar de pé e caminhar. A segunda grande aquisição que a gente também exemplifica para o grupo, a aquisição da linguagem. Somos preparados biologicamente para falar, mas a aquisição da linguagem só se dá no encontro com um outro aparelho de linguagem, nas trocas simbólicas, no adulto que se interessa e conversa com o bebê, lhe empresta palavras, lhe empresta pensamentos, imagina o bebê pensando, supõe um sujeito, fala com ele numa fala amorosa e melodiosa da cantilena do manhês. E uma terceira aquisição que também a gente transmite ao grupo,
o controle dos esfíncteres, que também não é uma aquisição autônoma, porém, além da maturação neurofisiológica, um bebê tem que ter o desejo de se apropriar e controlar o seu corpo. E também um tempo em que a criança faz uma renúncia às satisfações pulsionais imediatas para ter o amor e a admiração dos pais. Então, não são simples aquisições, são aquisições estruturantes, que têm efeito de estruturação, tanto orgânica quanto psíquica, e acontecem a partir da relação com o outro. O desenvolvimento infantil vai estar atrelado tanto à estruturação psíquica quanto à estruturação orgânica. Elas se entretecem. Essas ideias a gente vai transmitindo ao grupo. E vai depender muito justamente das experiências no laço humano, porque há muitos bebês que adoecem por falta de laço. E de qual estímulo, de quais experiências a gente fala quando fala da psicanálise, né? De quais estímulos? O estímulo da intersubjetividade. A gente deixa muito claro ao grupo de que não é da superestimulação com bombardeios sensoriais que a gente está falando. Ou quando então se usa a brincadeira para distrair a criança para ela fazer a tarefa. E tampouco é um espontaneísmo. Tem toda uma construção, uma fundamentação teórica que sustenta cada um dos nossos atos com as crianças e com os bebês. Tá? Então, é esse estímulo do laço humano, da relação com todos aqueles que cuidam da criança, seja a mãe ou os substitutos, que se colocam numa posição sensível e prestativa para com o bebê. Então, o terceiro tópico, então já a gente falou de 2, o terceiro tópico, a gente apresenta, por exemplo, o instrumento IRD, né? Falando de pesquisas que mostram dados empíricos de uma clínica interdisciplinar de intervenção precoce que apresenta evidências e resultados surpreendentes. E aí a gente trabalha muito, fala do IRD, né? Acho que os colegas já apresentaram, né? Esse instrumento de leitura e acompanhamento do desenvolvimento infantil, que vai dando parâmetros para a gente poder ler, observar se o desenvolvimento está indo como o esperado, e se algo não vai bem, poder intervir para favorecer a constituição o mais a tempo possível, corrigindo o rumo num momento ainda oportuno e permeável para as intervenções terapêuticas mais eficazes, partindo sempre do pressuposto da estrutura não decidida na infância, nem orgânica e nem psíquica. E isso nos ensinou Freud, quando ele disse que em nenhuma outra época da vida há tanta abertura para inscrições das experiências quanto na infância. Portanto, não se pode fechar diagnósticos, dar diagnósticos como uma sentença de quem a criança ou o bebê vai vir a ser por vida. Assim, nós levamos aos grupos uma abordagem contemporânea, abrangente, que integra, então, todos aqueles fatores, né, que a Renata apresentou aqui para vocês, orgânicos, psíquicos, sociais, familiares, enfim. Ou seja, uma epistemologia que parte da inseparabilidade de todos esses aspectos. E ainda que haja uma condição genética marcada por limites que, em certa medida, são incontornáveis, o universo da existência subjetiva está para além do que a síndrome configura. Como nos ensinou Sylvia Bleichmar, no ser humano, a singularidade não é um acidente. Ao contrário, é a sua essência mesma. Renata? Na verdade, retomando a questão que a Renata trazia, né? Porque o que a gente faz com os grupos não é um simples curso, que possa ser uma experiência transformadora, que possa ser, como disse a Magda, né? Um antes e um depois do IRD, né? A clínica, um antes e depois, que possa fazer sentido para as pessoas, né? Lá na sua prática, lá na ponta. E que realmente possa ser transformadora, autotransformadora.
Renata, tu queria complementar? Isso, eu vou, na verdade, articular tudo isso que tu falou com a minha experiência. Eu já vou começar apresentando aqui um pouco da minha experiência mais recente, né? Entre outras, a gente destacou algumas, até porque não daria tempo de falar de todas, né, que nós estamos trabalhando, mas uma em especial que eu gostaria de destacar, até em função de ter bastante profissionais da saúde aqui também, é a experiência com a formação multiprofissional em saúde, né, a experiência das residências multiprofissionais em saúde, que é um programa do governo, né, federal de formação, né, e aperfeiçoamento dos profissionais em serviço, ensino-serviço, né? Então, é um programa atravessado por toda uma política de saúde que tem os pressupostos, né, que em geral a Silvia Carla nos trouxe ali muito bem, né, voltados à questão do SUS, né? E aí a gente percebe que os alunos, por exemplo, chegam para fazer essas formações, chegam para fazer essa formação, né, da residência multiprofissional em saúde, que geralmente é vinculada a hospitais e universidades, mas chegam muito fortemente marcados pelas questões do tratamento, da atuação técnica, biomédica, da prescrição de condutas, e na fisioterapia, que é a minha área de origem, chegam muito marcados pelas questões da reabilitação orgânica, né? Então, a gente vê que, em geral, são profissionais, né, que chegam para essas formações financiados por políticas públicas, né, de fomento ao desenvolvimento da formação de profissionais para a saúde coletiva, mas com uma perspectiva diametralmente oposta, né, de trabalho. Então, é todo um movimento de constituição, de formação desses profissionais, no sentido realmente de ampliar os seus horizontes, né? E aí eu pensando num esquema que pudesse traduzir o tipo de trabalho que eu estou tentando fazer, né, a partir de todo o envolvimento que eu estou tendo com o projeto, sobretudo na residência materno-infantil, quando eu trato das disciplinas voltadas à saúde da criança, a abordagem da saúde da criança, é tentar mostrar justamente esta integração, né, entre essas duas grandes esferas aqui, se a gente pudesse colocar, do conhecimento, né? Então, não se trata de negar que a criança tem uma maturação, né, um desenvolvimento biológico, neurológico, não se trata de negar a importância da atuação técnica, científica, né, mas se trata de levar os profissionais a compreenderem que só isso não é suficiente para dar conta da saúde, se a gente for falar só da saúde, né, do fenômeno saúde. É preciso um olhar ampliado para um fenômeno tão complexo. Aquilo que nós conversávamos na abertura, né? Não dá para trabalhar, né, com problemas complexos, tentando achar soluções simples ou fragmentadas ou que se restringam somente a um campo do saber, né? Não é à toa que a interdisciplinariedade e a transdisciplinaridade são o nosso recurso epistemológico para a solução de problemas contemporâneos. A gente não vai encontrar respostas em um só campo. Nós precisamos da articulação e do diálogo, né, da abertura para o diálogo entre os diferentes campos. Então, quando eu trabalho com os residentes da área da saúde, né, de modo geral, e de forma mais específica com os fisioterapeutas, é sempre este diálogo, né, articulado, mostrando que é necessário, sim, um conhecimento do neurológico, mas é necessário, sim, um conhecimento, né, e um cuidado que abranja os aspectos humanos. E a atuação também desenvolvida nesse mesmo sentido, né? Então, aqui não se trata de dualidade, não se trata de colocar essas duas esferas em polos opostos, mas se trata de criar poros. E aí, os branquinhos ali, né, na articulação entre as duas esferas, representam isso, né? Se trata de levar esses profissionais a se abrirem, criarem poros, criarem locais, né, de abertura e de permeabilidade a outros conhecimentos vindos de outras áreas, sobretudo para compreender a infância. Então, eu trabalho muito fortemente com as residentes, sobretudo as da fisioterapia, essa ideia de que quando elas vão olhar para o movimento da criança, e esse é o nosso foco, né, de formação, quando a gente olha para o movimento da criança, que esse olhar não se restrinja somente aos aspectos biomecânicos, né? Que esse movimento, fazê-las compreender que esse movimento, ele pode estar prejudicado em função de um laço
que ainda não se constituiu de forma adequada ou que não está indo bem. E tenho utilizado como referência para trabalhar isso o livro da doutora Lídia Coriá, Maturação Psicomotora no Primeiro Ano de Vida, que mostra, né, o quanto esse olhar amplo sobre o desenvolvimento nos leva a ações mais efetivas do ponto de vista da saúde infantil. Né? Então, eu trouxe esse esquema um pouco para mostrar. Não é fácil, né? Não tem sido fácil, a gente enfrenta resistências de diversas ordens, justamente por conta dessa formação fortemente biomédica e voltada para esses aspectos biológicos, neurológicos, técnicos, científicos, né? Que de modo algum estamos criticando, em função da gente ver todo o movimento, inclusive, né, crítico, forte, negativo em relação à ciência hoje, mas também a gente não pode deixar de perceber que é preciso um olhar mais amplo, e é isso que eu tenho tentado trabalhar com os profissionais da saúde com as quais eu faço formação nessas disciplinas. E os resultados, depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, mas só para adiantar, os resultados têm sido com algumas, obviamente, né, com alguns profissionais sensíveis, têm sido animadores, porque elas me relatam que quando começam a conversar com as mães sobre por que a criança tem o movimento daquele jeito, e a mãe diz sobre os hábitos da criança, ou sobre como ela se relaciona com a criança, muitas intervenções no sentido da educação e da promoção da saúde vêm sendo realizadas. Que ao mesmo tempo que esses profissionais estão no hospital, eles estão na saúde coletiva também. Então, é possível fazer o acompanhamento. Rapidamente eu falei isso, Luciana, depois a gente complementa mais. Te passo a palavra de novo. Então, para encerrar também a nossa apresentação, né? Quantas vidas nós podemos inspirar, né? E eu queria contar um exemplo, antes da Renata colocar as outras. Nós temos algumas fotos, são muitas, mas a gente colocou algumas aqui. Tira o compartilhamento, Renata. Depois tu coloca. Eu queria contar um breve exemplo, né, de quantas vidas a gente pode inspirar. Acho que até aqui a nossa colega Sandra Vanini, a Sandra é enfermeira e ela é professora no curso de enfermagem aqui da Universidade de Passo Fundo. E ela está no nosso seminário interdisciplinar sobre a primeira infância, que vamos ter Julieta, Zulema, Maribel, né, muitos professores ainda que vão chegar esse ano. E a Sandra levou esses conhecimentos para as alunas dela, na sala de aula, das alunas da enfermagem de vários níveis. E as alunas nos convidaram, eu e a Vivian fomos dar uma aula esses dias. E aí, quando eu perguntei para elas, vocês conhecem o Manhês? Alunas da enfermagem. Vocês conhecem o Manhês? E elas dizem, sim, a gente conhece. E elas foram nos relatando as experiências delas na prática lá na puericultura, nos estágios. E elas disseram assim, eu anotei o relato delas. Elas disseram assim, nossa, a diferença que faz quando a mãe fala com o bebê em manhês, quando há troca de olhares. Gente, são alunas da enfermagem. E o quanto a gente pode ajudar nisso. O bebê já vem diferente na próxima consulta e os pais também. A diferença que faz falar com o bebê e falar com os pais e ajudar os pais a falarem com os bebês. E eles ficam diferentes com a gente também. Então, vocês veem que importante isso. É prevenção primária, é promoção de saúde, né? E quantas vidas a gente pode inspirar e fazer a diferença. Então, acho que a Renata coloca, né, as fotos para vocês verem, são algumas, né, das tantas equipes com as quais a gente trabalha. Só um pouquinho, estou passando aqui. Vê se vai. Está trancado. Agora foi. Aparecendo? Sim.
Então, nosso agradecimento. Muito obrigada. Conversamos mais agora no debate também. Obrigada, Luciana e Renata. Um belo trabalho, um trabalho de insistência. Parabéns pelo alcance que vocês tiveram aí nesses trabalhos aí de transmissão, né? Que marca e vai plantando e vai convocando aí que algo faça uma diferença nesses profissionais, né? Seja de que área for, porque até mesmo dentro da psicanálise temos muitos colegas que para falar de psicanálise com bebê já é uma questão, né? Então, muito bacana, muito bonito essa possibilidade de fazer instigar no outro, né, esse conhecimento e se deixar ser atravessado por esse laço que sem ele não tem constituição psíquica, né? Bom, eu estava tão empolgada com apresentar vocês, que eu não me apresentei. Então, eu sou Cristina Royer, do Rio de Janeiro, psicanalista, também fundadora e coordenadora do projeto social Espaço Vivo, aqui também no Rio de Janeiro, né? E uma das coordenadoras do Núcleo Rede Bebê, Rio de Janeiro. Bom, vou convidar agora Zulema Garcia Yanes. Ela vai falar sobre intervenções com a pequena criança, de 3 a 6 anos, diálogos da clínica com a educação infantil. Zulema é fonoaudióloga, psicomotricista, especialista em educação psicomotora, membro fundador do Centro Lídia Coriá, de Porto Alegre, membro dessa equipe clínica, professora e coordenadora do Centro de Estudos até 2020, membro fundador do Instituto Travessias da Infância, Centro de Estudos Lídia Coriá, São Paulo, membro fundador da Rede Bebê, coordenadora do Núcleo Porto Alegre e Santa Cruz. Vamos lá? Cuida do seu tempo, tá? Zulema, você está com seu som fechado. Agora sim, né? Sim, agora sim. Que es muy grato ver a tantos colegas, queridos colegas, compañeros de andar, de caminada, con los cuales construimos momentos de esta historia. Lembro en 2018, cuando un grupo de 60 pessoas nos reuníamos en roda, como dice Luciana, a pensar en voz alta muchos deseos y muchas ilusiones. Eso es lo que nos salva en momentos de extremo miedo, dolor, ter sueños, ilusiones y poder lutar junto a pessoas con objetivos semelhantes. Es por esto que este encuentro representa muchas cosas y mucha historia. Tengo que les decir que las falas fueron maravillosas y que todas están contidas en lo que yo pretendía decir. Como ya fue dicho, me veo eximida de pegar toda esa papelada que está escrita, e então eu vou aproveitar e fazer do jeito que eu gosto, poder pontuar algumas coisas que me parecem importantíssimas, porque, na verdade, o tema meu é este. A criança está passando da condição de bebê a de ser uma pequena criança ensaiando com voz própria seu querer. Nesse momento da vida acontecem mudanças importantes possibilitadas pelos aspectos estruturais
e pelas conquistas instrumentais. Condições que lhe permitem circular além do núcleo familiar na escolinha, na educação infantil, situação que propicia novas experiências na socialização e na inclusão social. Então, esse pequeno ser é um mistério. Não sabemos. Não sabemos quem ele é, que será. E então nos interroga permanentemente pais, familiares, futuramente a los educadores, a los terapeutas, porque no sabemos. Sabemos algumas coisas, mas não as mais importantes, que são como as experiências da sua vida lo ajudarán a se constituir, cómo pasará por momentos tan importantes de su estructuración, qué marcas, cuáles marcas se constituirán en centros de su vida, en marcas de su historia. Y son esas cosas que aprendimos a olhar los especialistas, los educadores. ¿Quién es esta crianza? Más que estar obcecados en ensinar, comenzamos y aprendimos a olhar, a escutar, a ver, a olhar o que una crianza nos da a ver. Estas cuestiones tan importantes, porque eu, por pertencer a otro século, aprendí en la universidad a producir anamnesis cheia de dados, y cuándo, y en qué momento, y cuánto tinha, y cuánto foi. Y con los tiempos, y con outros estudos que fueron llegando, aprendimos que os dados non falan. Aprendimos que la cuantificación no presta en absoluto para orientar o leme da nosa navegada. Aprendimos a que temos que fazer falar os dados. Por isso, desestimamos metodologias que organizan de manera anticipada la organización de una crianza. Y eso es lo que aprendimos académicamente. Eu tinha libros que están por ahí guardados, que no los jogué porque, es historia, los cuales nos enseñaba cómo debíamos tratar una crianza con los problemas de lenguaje, con los problemas de lectoescrita, con los problemas psicomotores, y para todo un método. Cómo debía ser feito. ¿Qué era lo que una crianza debía aprender? Bueno, no voy a decir que fue fácil se desvencilhar de todo eso que aprendimos. En todo caso, en este século de las reciclajes, aprendimos a reciclar todo, ¿no? Y aprendimos a que lo que importa es la crianza. Lo que importa es su historia. Eso es lo que tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar lo que nos contan los pais, en lugar de estar obcecados preguntando dados, ouvir de que forma os pais apresentam seu filho. Quem é essa criança? O que eles veem nela? Escutar também o professor. E, fundamentalmente, escutar a criança. Então, tivemos que resituar esto de lo que académicamente nos ensinaron
con lo que fomos entendiendo que debía ser pensado en relación ao desenvolvimento infantil. Então, tivemos muitos campos epistemológicos que foram chegando, foram nos nutrindo, foram resituando as questões. No primeiro momento, todo estaba situado centralmente en lo orgánico, en todos los ensinamientos de la medicina. Todas esas crianzas deberían tener un diagnóstico y tal vez deberían de realizar exámenes, hasta se hallar o punto orgánico que determinaba seu problema. Então, bom, como eu comecei como professora de alfabetização em uma escola pública, minha vizinha de sala me dizia: Zulema, se alguma criança não aprende a ler, você manda fazer um eletroencefalograma. E tá, estávamos absolutamente tranquilos que haciendo un electroencefalograma se develarían los misterios de esos inconvenientes de aprender. Digo porque pecar, pecamos todos, ¿no? En más o en menos medida. Todos hemos pasado por esto porque es eso en lo que acreditábamos, en que ese método 1, 2, 3, 4, bien aplicado, sería lo que devolvería crianza o funcionamiento adecuado. Pues bien, após esta onda de todo el campo médico, llegó otro momento en el cual aprendimos que a crianza pensaba, pero que el pensamiento de infancia era diferente al de un adulto, y entonces comenzamos a aprender las cuestiones de la estructuración cognitiva, porque até então había testes que medían función, figura y fundo, análisis y síntesis, tiempo, espacio, bla, 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 todo fragmentado y con numeriños, y después con eso no sabíamos qué hacer. Cuando aprendimos a que existe una estructura cognitiva, que a crianza pasa por diferentes momentos de los más simples a los más complejos, y así vamos comprendiendo esto de cómo y qué significa aprender, cómo aprendemos, cómo aparecen las curiosidades, cómo el conflicto es un motor de aprender, cómo a criança va produciendo as regulaciones lógicas para resolver estos conflictos, y en este proceso a criança va colocando en la escena todas sus curiosidades y todos sus estilos, porque no aprendemos igual. Pasamos por momentos de estructuración, mas a modalidad de aprender está absolutamente vinculada con la subjetividad. Aprendemos mejor aquilo que gostamos. Então, a esto do cognitivo que fomos acrescentando, pensábamos que ya estábamos prontos, mas baten nas nossas portas un nuevo campo epistemológico que nos dice: ¿y o sujeito de desejo? ¿Qué sujeito de desejo? ¿Cómo? ¿Eh? Es así como todos comenzamos a ir detrás de esto que los psicanalistas tanto nos convocaban, a entender que somos y nos estructuramos como sujeitos de desejo. Y para estructurarnos como sujeitos de desejo pasaremos por muchos momentos que están inaugurados no una crianza pequeña, desde antes de nacer ya está en el campo imaginario y simbólico de sus pais, y que pasará por todos esos primordios de vida en estos momentos centrales de estructuración, y continúa ainda. Por eso tan importante es esto de
Não feche diagnóstico com uma pequena criança, porque ele está se estruturando. E obturar esta estruturação pode ser muito grave. Então, foram conceitualizações centrais na nossa clínica. Conceitualizações das quais podemos todos, independente das nossas formações acadêmicas, nos apropriar. Por isso decimos, que lindo que hoje estejam profissionais de diversos campos, docentes, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas, sociólogos, enfim, pessoas da área da saúde, da educação, do social, que se importem pela infância, porque todos temos que agregar a isto comum de vir a produzir o melhor em relação a lo que significa a infância, seu desenvolvimento, seu crescimento, sua estruturação. Bom, a criança cresceu, já não é mais um bebê. Teve, para aqueles que apresentam algum problema do desenvolvimento, uma intervenção precoce. Os especialistas em estimulação precoce. Quando eu cheguei aqui a Porto Alegre, em 1978, os bebês eram tratados por fisioterapeutas que pegavam o bebê e los colocavam em suas salas a estimular questões de sua postura, de seu movimento. Renata não me deixa mentir, viu? Por isso ela me disse que sim. Mas no era nada a ver con lo que nos trazíamos de Buenos Aires en relación a lo que es a estimulación precoce. Donde a mãe y o bebé están juntos, donde lo que se trata es armar o lazo mãe-filho, lo que se trata es de armar los procesos de filiación y bli, 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 bli. No los voy a ni nomear porque vocês fueron brilhantes en todas las colocações feitas. Porque eu tenho que adiantar um pouquinho o crescimento desta criança e ver como esse fim do trabalho em estimulação precoce conclui com isto da ressignificação, do luto do perdido, como esta criança pode ser filiada por seus pais, apesar das diferenças que ela tem, pertence à genealogia familiar. E quando isto está mais ou menos desenhado e a criança está mais ou menos autônoma, vai se pensar em outro momento da intervenção. Se me permitem, eu vou precisar referir algo muito importante que também fez um marco no nosso trabalho, que é pensar em isto que doutora Lídia Coriat e Alfredo Jerusalinski construíram, que é o conceito de desenvolvimento infantil, no qual nos fala de la existencia de los aspectos de la estructura y de los aspectos instrumentales. Los aspectos estructurales, todo lo orgánico fisiológico y lo psíquico. Lo psíquico, subjetividad y cognición, y o instrumental, que serían lo que las producciones posibles a ser realizadas que nos possibilitam as trocas com o meio ambiente, e seja dito linguagem, aprendizagem, psicomotricidade, organização dos hábitos de vida diária, ou brincar. Então, a estrutura possibilita, o instrumental possibilita ou interfere, porque se eu tenho um problema auditivo, provavelmente a criança poderá vir a ter
alguns desvios fonológicos, producto de não escutar direito, se tem um problema neurológico que interfiere no neuromotor, poderé ter algumas questões de orden do movimiento. Então, la estructura posibilita los aspectos instrumentales. Mas aprendimos a que los aspectos instrumentales tienen un efecto estruturante. Esto quiere decir, cuando una crianza comienza a hablar, se movimentar, aprender, todo esto es y pertenece a un sujeto. Lo sitúa en esto de eu faço isto, eu quero isto, me movimento como um gato, como um cachorro. Então, estas produções instrumentais não são anônimas, pertencem a. Por isso decimos que os aspectos instrumentais têm efeitos estruturantes. Por isso digo, todos os especialistas de todas as áreas venham juntos a aprender estas questões, porque todos estaremos então a favor de que este sujeito se constitua da forma mais articulada possível. Todos, os educadores, os professores, todos os que lidamos com a infância. Então, agora sí, una vez apresentados los aspectos estructurales e instrumentales para aquellos que ainda no me habían escuchado esta historia, puedo les decir que cuando a pequeña crianza comienza a presentar las autonomías, ¿no?, del campo instrumental y puede dar chau para mamá y decir, eu quiero, comenzamos a pensar que está en otro momento da intervenção, no cual podemos tomar estas questões. Fundamentalmente por se tratar de una criança que está en un momento de se apropiar dos objetos de conocimiento, con seus estilos propios. Es por esto que esta otra intervención se llama de psicopedagogía inicial, porque a criança vai colocar na cena modalidades de apropriação dos objetos de conhecimento do mundo. En este momento, no es que vamos a hacer pedagogía, un momento, no es ensinar a las crianças letras ni números, es estarmos atentos a cómo esta criança coloca en la cena, cómo reage perante o conflito cognitivo, de qué manera sustenta, muda, está, se evade, entra no conflicto, o sea, los estilos propios para vir aprender. De esto nos fala, por eso es interesante estudiar Piaget, porque es un instrumento que nos ayuda a pensar qué acontece con la pequeña crianza do período preoperatorio y qué va transitando en esta estructuración, ¿eh? A criança de la estimulación precoce poderíamos pensarla aquella del periodo sensorio-motor piagetiano, y a criança de la psicopedagogía inicial, a criança do preoperatorio piagetiano, ¿eh?, para más o menos situar a modalidad estructural cognitiva. ¿De qué se trata esta intervención? Digo, para aquellos que no están muy familiarizados con estas nomenclaturas. Nos, na verdade, que queremos evitar a multidisciplina. No queremos que una pequeña crianza tenga fono, fisio-TO, esto y aquello, varias intervenciones, porque de esa forma a criança fica marcada por lo que no consigue hacer, pelas no funcionalidades. Queremos que una criança consiga producir sustentada no olhar do outro, anticipado funcionalmente e sustentado, ver como
esto que una crianza va produciendo tiene un futuro, está enderezado, no apenas una funcionalidad. Esto de que falábamos antes, como todas las producciones de una crianza no son anónimas, tienen un estilo propio, y eso es lo lindo de esta terapéutica, porque siempre tratamos cosas, crianzas, otras crianças, novas situaciones, embora tengan los mismos diagnósticos en el campo médico, siempre es otro. Y tenemos que descubrirlo, tenemos que ver quién ele é, como quer, como faz, de qué manera sustentar cuando tal vez los aspectos cognitivos sean problemáticos o insuficientes. Y muchas veces descubrimos que crianzas llegan con diagnósticos errados de deficiencias intelectuales, cuando se tratan de crianzas poco nutridas simbólicamente. Cuando comenzamos o trabajo y comenzamos a brincar y transformar a criança, ela pode. Vejan como un diagnóstico precipitado pode ter produzido nessa família, além da própria criança, esse olhar de imposibilidade totalmente inhibitorio, produzindo androgenia, no cura. Es tan perigoso. Me permito falar dessa forma porque, claro, en 60 años de infancia, soy fundadora de tudo, vocês viram no currículo, porque es eso, né? A gente estava sempre metido aí donde o fogo, né? E agora aqui na Rede Bebê, que eu acho espectacular lo que este momento es un momento da historia da infancia. Como es tan maravilloso escuchar profesionales falando desde lugares diferentes ao respeito do cuidado da infancia. Esto emociona, esto nutre, esto encoraja, y puedo les contar muchas cosas, muchos casos, nos cuales hubieron diagnósticos apagados, porque o efeito terapéutico llegó en tiempo de apagar un nombre. Pandemias vivimos muchas, no sentido de la época, las neurologistas podrán me ayudar, los de momentos da lesión cerebral mínima, disfunción cerebral mínima, as dislexias, as discalculias, el hiperactivo con déficit de atención, el TEA, muchas nomenclaturas que tentaron carimbar una crianza. Muchas erradas. Entonces, mucho cuidado porque un especialista, além de aprender, de estudiar, se dedicar, tiene que tener buen senso. Y tiene que ser tiene que tener respeto a infancia, porque puede costar a saúde de una crianza o nome de un diagnóstico. En este momento estamos viviendo una situación muy especial. ¿Por qué? Porque en la psicopedagogía inicial, a saída da criança, da sua família, para entrar na escolinha, es un momento muy importante porque ela vai ter que lidar con otros adultos que no son seus pais y con seus pares. Entonces, esa saída ao social,
para crianza y para familia es importantísima. Cómo lidar con esto da diferença, do problema do desenvolvimento, como lo social, como os pais dan conta, às vezes, desos preconceitos do social. Então, não é só a criança, sino também seus pais, que sofrem os efeitos da questão da diferença. Por isso, se eles não conseguiram ressignificar a diferença de seu filho, dificilmente o filho poderá ressignificar sua própria diferença. É um momento importantíssimo do desenvolvimento, porque aprendemos no laço social. E hoje, o que nos acontece? O que nos acontece quando a pandemia nos tranca dentro de casa? Cuando estamos con crianzas que no pueden brincar con otras crianzas, no pueden producir lo que acontece en una sala de aula, donde hay barulhos, donde uno troca con otro, donde pueden falar todos juntos. Ahora es todo en un cuadradinho, con una fotinho en la frente, y estamos reclusos en este pedacinho de cosas donde eu não sei se al que eu estou olhando me olha, não sei se a gestualidade da minha conversa aparece, toda a comunicação além da palavra, toda a gestualidade que acompanha a fala se vê reduzida. Todas las cuestiones que son las pretensiones de un profesor constructivista. ¿Cómo puede construir cuestiones no Zoom en relación a las trocas entre los pares? Muy difícil. ¿Sí? Muy difícil. Mas no só os profesores, porque houve que reaprender cómo aprender y cómo ensinar. Os profesores, cómo colocaban para as crianças online, na tela, esos principios del constructivismo que vamos produzindo entre todos y ese objeto de conocimiento, donde cada uno va opinando cómo sería, cómo es, cómo no es. Nos aconteció a los terapeutas que estábamos enloquecidos apretando botoncillos y se nos borraba la tela, se nos iba la persona con la cual estábamos dialogando. Estamos pasando muchos trabajos. Mudó. La pandemia nos colocó en una situación de una crisis traumática, porque los terremotos, los incendios, la guerra, la bomba, la peste, muchas veces hubieron catástrofes y siempre pegan a las personas despreparadas para dar cuenta simbólicamente do acontecido. Y esto es traumático. Eu não sei cuáles serán las consecuencias, porque a pandemia está en todo el mundo. Ahora vamos a ver cuáles son los efeitos de esto. Los profesionales del campo sí podrán nos ayudar a entender mejor. Los médicos ya están nos contando que aparecieron varias cuestiones, como por ejemplo trastornos en la alimentación, obesidad, trastornos comportamentais, do sono, en fin, algunas cosas ya han aparecido detectadas como consecuencias de la pandemia. Ni digo en el campo pedagógico, educativo, donde los profesores se les vieron absolutamente interferidos los procesos, los planeamientos, la construcción de ese conocimiento,
Y más en estas pequeñas crianzas de educación infantil, donde el brincar es o eje central escolar, donde o brincar tem a lógica cognitiva, mas além do mais tem a lógica do subjetivo. Como una crianza brinca, de qué brinca, cómo brinca, con quién brinca na tela. Eu tenho, neste momento, em casa, uma nieta de 6 anos, que está em primeiro ano. E eu vejo os desdobramentos que essa professora faz para convocar a todo o grupo. E chama um e chama outro. Então, ela, quando está falando outro coleguinha sai correndo, vai na cozinha, toma água, pega uma bolachinha. No existe un acompañamiento de las construcciones, y no es por incapacidad de la profesora, es porque realmente esto no nos ayuda mucho. Imaginen una pequeña crianza que quiere pular, y cuando la profesora fala y dar una bolchinha, porque no puede estar sentada mucho tiempo. Porque esta es la realidad de la infancia. Entonces, está difícil. Está difícil porque las mães, porque a criança y a familia, que es un punto, ¿no?, de esta cuestión, as mães y a familia teve que fazer de tudo, inclusive ser profesoras. Muitas se queixam, están cansadas, no saben. As crianças también se queixam. Uno me dice el otro día, Zu, a mãe não sabe nada. Ela não ensina como a tia da escola. Sí, a mãe quiere ir a seu trabalho, fazer seu trabalho, e tem que buscar de preencher a folhinha de trabalho que le indicaron en la escola, y no es esa folhinha de trabalho lo que importa, y está o Facebook está lotado de venda de caderninhos para que seu filho no pierda o ano escolar. Tem que fazer trazos gráficos, porque esto es importantísimo. No, por favor, señora, no le compre eso. No es eso lo que seu filho precisa. Seu filho precisa contar historias, seu filho precisa ver fotos, armar estos armados tan importantes que podemos aprovechar o tiempo en estas construcciones simbólicas, en estos nutrientes propiciados en la psicopedagogía inicial. Nutrientes para el futuro letramiento, y explicar a los pais que en las brincaderas infantiles ya está la semente de lo que futuramente serán los conocimientos formales. Está en la semente del letramiento, de la letra, de todo aquello, ya está implícito no brincar, nas brincaderas que una crianza hace. Hay que explicarlo, hay que contarlo, hay que decir para que no fiquen angustiados pensando que perdieron o ano escolar. Entonces los educadores y los terapeutas estamos siempre atentos. ¿Cómo podemos hacer mejor? ¿De qué manera a infancia puede continuar siendo infancia? Produciendo eso que a crianza le importa hacer, brincar, producir, soñar. Olhar a borboleta, ver o passarinho, ver qué acontece. No podemos perder eso, porque eso faz sentido en la infancia. No podemos encher a cabeza de una crianza con informaciones cuando no tem ainda la estructura que le posibilite organizar ese mundo y ese bombardeo de informaciones. Eso es lo que hacemos en la psicopedagogía inicial. Tratar y acompañar a crianza a que organice el mundo simbólico,
com sua imaginação, com suas brincadeiras, com suas representações, para que consiga futuramente organizar lo que va llegando y estas informaciones caer en un lugar de aprovechamiento, si no entran por aquí y salen por aquí. Se transforman en crianzas robotizadas, que tienen muchas informaciones, pero ellas no están y no se apropian de nada. ¿Cómo estoy en el tiempo? Sí, ya me parecía. Ya me parecía porque en la verdad no les conté nada, pero no importa, porque existirán otros tiempos y otras veces. Yo ya no me preocupo por esto. Lo que no es hoy poderá ser amanhã. Mas quiero les decir que perante los fatos traumáticos buscamos saídas simbólicas. Y entonces, después de oír el jornal con tantas muertes y con tantos horrores, me encontré con un texto de Edgar Morin y conseguí soñar. Y les voy a contar 3 coisinhas, si me permiten, las voy a leer para no perder tiempo. Cristina, no te enojes. O papel da educação es ayudar a enfrentar los problemas da vida num mundo en crisis. Crisis económica, da civilização, das relações humanas, onde a globalização produziu unificação das técnicas no planeta, perdiendo la peculiaridad de las culturas. A educação precisa ensinar a consciência de pertencimento à humanidade. A educação é uma forma de resistência. Há retroceso na democracia porque o poder econômico controla a política. En épocas de retroceso debemos resistir. Hay una tendencia a eliminar aspectos de la cultura, la filosofía, arte y otras formas las diversas formas del arte, a música, en fin. Y focar o ensino en este momento se eliminan estos aspectos de la cultura y se privilegian formaciones con retorno económico inmediato. Debemos resguardar todos sus saberes. Entendemos que la educación auténtica es humanizada, regada con amor y fraternidad. Hay una tendencia a educar con las certezas, cuando na verdade a educação deveria também incluir las incertezas. Ele diz, buscando as Indias se descubrió América. Esto de la incerteza, ¿no? ¿Cómo pueden nos llevar a productos tan fantásticos? En este tiempo de desenvolvimiento tecnológico, o Google, a Internet, cumplen la función de enciclopedias. Fomentar la cooperação, la democratização da gestão escolar, estimular curiosidades para conhecimentos y transformar a sala de aula en un espacio de pesquisa, diálogo, aproximar a escola a realidade para lo que se aprenda faça sentido para una ciudadanía más libre, responsable, creativa y crítica, en definitiva, para que la escuela sea más educativa. Sabemos o cuánto o conocimiento es inacabado, ¿no? Y que reconocemos que no sabemos. No sabemos, estamos tentando. Bueno, las tentativas es lo importante que nos ayuda a poder andar, como dice Galeano. La utopía nos ayuda a andar, porque siempre vamos buscando
aquilo que sonhamos. E eu sonho também. Todos sonhamos, porque senão não estaríamos aqui juntos, falando, dando volta em torno desta preocupação que temos em comum. E estamos avançando, porque estamos guiados por princípios, por uma ética que centra o respeito à vida e à infância. É isso. Obrigada, Zulema, pelo vigor, pelas palavras, né? Luciana, Renata e Zulema trouxeram um trabalho que falam, né, do desejo da transmissão da psicanálise, a ética, né? A política da psicanálise é a política do inconsciente, o desejo de transmissão desses fundamentos que vão nortear toda uma prática e vão fisgar aí os sujeitos os mais variados possíveis em suas funções, né? Eu não sei exatamente quais são os profissionais, mas o que eu pude depurar aqui do chat, a gente tem TO, tem fono, tem pediatra, psicopedagogo, psicóloga, psicanalista, e acredito que, enfim, outros que eu não consegui saber. Nós temos inúmeros elogios pelos trabalhos, os agradecimentos pela transmissão, né, pela insistência, pessoas falando que já ouviram Zulema, já ouviram Luciana e Renata, assim, são inúmeros. Teria que ler aqui uma difícil tarefa de coordenadora de mesa, que não só uma tarefa de corte, como também, enfim, articular todos os pontos e, ainda mais assim, depurar aqui. Claro que não vai ser possível contemplar todas as mensagens, todos os comentários aqui no chat, né? Enfim, todo mundo falando do trabalho, falando da transmissão, e eu acho que nós teríamos um minutinho, a inspiração que os trabalhos falaram, né, apresentaram, o quanto vai semeando por onde passa o trabalho de vocês, que mais? Tem um psicólogo, residente multiprofissional da saúde, comentando como é triste com essa dificuldade, né, de os profissionais abrirem mão dos seus saberes para poder, nos pressupostos, irem construindo caso a caso, né? Como vocês falaram, não ter nada pronto. Enfim, também comentaram sobre essa junção profissional, é a Renata que fala que é fisioterapeuta e o quanto que ela está encantada assim, pela atuação da apresentação do trabalho e a possibilidade de junção, né, dos conteúdos, fundamentos. Olha, tinha uma pergunta aqui que a Zulema já trabalhou, que foi sobre a psicopedagogia inicial, né? Então, assim, o que eu vou, enfim, conduzir nesse momento, então, seria, vocês ainda teriam, assim, uns 5 minutinhos para considerações finais. Eu acho que seria bom que vocês pudessem amarrar, né? Depois da fala de vocês e da Zulema, vocês, então, teriam esse espaço de considerações finais. Alguma palavra? Quer começar, Luciana e Renata? Depois a gente passa para a Zulema. Posso começar? Tá.
a força, a potência, né, do que a Zulema foi nos trazendo, e esse é o espírito com o qual a gente vai também para cada uma das formações, né? O quanto tudo isso que a Zulema vai nos trazendo vai tocando e vai inspirando a cada um que está aqui, né? E o quanto a gente, em cada momento, faz isso. E o La Rosa, que é um pesquisador espanhol, ele diz que a experiência é aquilo que nos passa, ou que nos toca, ou que nos acontece. E ao nos passar, nos forma e nos transforma. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Quando a gente vai para uma formação, a gente não vai levando só uma teoria, porque senão pode ser uma teoria vazia, se não puder fazer sentido para a pessoa, se as pessoas não puderem se identificar e se deixar tocar pelo que acontece e ser realmente uma experiência formativa e uma experiência subjetivante. E eu vou contar um breve exemplo que já nos aconteceu várias vezes, principalmente agora na época da pandemia. Às vezes os grupos não nos conhecem. Nós somos desconhecidos, a teoria é essa teoria, esse olhar para o bebê e para a criança também é novo. Então a gente se enfrenta muitas vezes com câmeras fechadas. As pessoas fecham as câmeras. E o que a gente faz? A gente começa justamente a trabalhar que se não houver a troca de olhares entre nós, como é que a gente vai ensinar isso para que essas pessoas possam fazer isso lá na ponta? Então, muitas vezes essas equipes precisam ser investidas, precisam ser narcisizadas, precisam que a gente invista e acredite nelas e convoque elas para que aquela experiência seja uma experiência de verdadeiro encontro humano. Porque se não for, vai ser só um curso, vai ser só uma experiência com uma teoria que fica vazia. Então, tudo isso que a gente está experimentando hoje é o que a gente trata de fazer lá, porque assim é cuidar de quem cuida. E aí encadeia, né? Cuidar de quem cuida até chegar lá na ponta. Porque nós não fazemos nada sozinhos. A gente faz junto. Vou falar brevemente também, vou fazer minhas as palavras da Luciana, né? E dizer que o encontro, né, com esse grupo do projeto, né, sobretudo nas pessoas da Vivian, da Luciana, né, do Francisco, e por meio deles, né, ter a oportunidade de fazer formações com a Zulema, com a Julieta, né, e poder estar aqui hoje falando dessa minha experiência formativa, é o que dá sentido para a vida da gente, né? Que faz a gente seguir resistindo, não deixando de acreditar que é possível, né? Mesmo diante de todo esse contexto, né? Que a Julieta recuperou tão bem hoje de manhã na fala dela, né? Mesmo de todo esse enfrentamento que a gente precisa fazer, são momentos como esse, né? Que a gente permite que nos transpassem, né? Nos ultrapassem e transbordem na gente, que fazem com que a gente não desista. Né? E eu acho que as crianças, elas merecem, né, a nossa resistência, a nossa persistência, a nossa insistência, mesmo que venham muitas câmeras fechadas, mesmo que muitas portas batam nas nossas caras, mesmo que muitos nãos a gente receba, né? Mas mesmo assim, eu acho que o desafio está posto, né, e nós assumimos uma responsabilidade com as crianças no momento que escolhemos, né, cuidá-las, enfim, né, e abraçá-las aí, afetivamente, simbolicamente, organicamente, em todos esses, né, em todas essas esferas. Então, eu só quero agradecer a oportunidade de participar e dizer que realmente ouvir a Zulema é algo que a gente gostaria de ficar fazendo por horas e horas a fio. Bom, meu entusiasmo não surge por acaso. Surge porque tenho interlocutores, porque se eu falasse com a parede ou com um buraquinho de meu laptop, se eu pensasse isso, não falaria. Eu sei que estou acompanhada por pessoas que, casualmente, no decorrer de todo o dia, disseram coisas tão
articuladas, tan parecidas, tan juntos, tan apropriadas. Então, es por eso que si hay alguna salida, que no es escapar, sino una salida en el sentido de una luz en el túnel, es algo que vamos a producir entre todos. Es algo que con los diversos saberes tenemos que aprender a compor, porque ya no es cada uno por sí. O nos juntamos o no pasa nada. Então, isto é, as interlocuções interdisciplinares, esta da tecelagem da Marta, ir armando com uma cor, com outra cor, ir armando isto artesanal. Gente, isto é um artesanato grande e de muito tempo, isto tem 60 anos. Quando eu vejo hoje, depois de tantos anos de clínica e tantos anos de América como eu tenho, escutar a todos vocês é um prêmio na minha vida. É algo emocionante, é algo que me dá muita vontade de continuar viva e me escapar do coronavírus e que me vacinem de uma vez e permanecer junto com vocês, junto e viva. Obrigada. Obrigada a Luciana, Renata, Zulema e a todos os palestrantes do dia, né? Parabenizar todos, falas instigantes, falas insistentes, né? Aquela fala que não abriremos mão de continuar insistindo e fazendo com que isso vá furando e vá desdobrando em outros furos, né? Então, eu vou agora passar